Nós estamos nessa série, Discípulos Moldados à Imagem de Cristo. Eu quero começar a mensagem falando de um erro clássico na história de cristãos. Desde que o cristianismo existe, há um erro clássico cometido por pessoas que se denominam cristãs. Muita gente pensa que o alvo da vida cristã é ser membro de igreja. E isso não é verdade. Embora ser membro da igreja faça parte de um processo importante, esse não é o alvo. Então imagine, por exemplo, que Jesus tenha vivido e feito tudo o que ele fez. Ele morreu na cruz em nosso lugar, ele assumiu para si o peso dos nossos pecados, viveu a vida que nós não temos condição de viver, viveu a vida perfeita em nosso lugar, se apresentou como representante daqueles que Deus escolheu em nosso lugar, morreu e depois ressuscitou, vencendo a morte, nos deu a justiça que era dele para nós, de uma forma que hoje nós somos considerados justos diante de Deus por aquilo que Jesus fez. Imagine então que Jesus fez absolutamente tudo isso porque ele imaginou, um dia eles vão ser membros da igreja. Um dia eles vão sair domingo de casa, eles vão tomar um banho, eu espero que você tenha feito isso, eles vão tomar um banho, eles vão colocar uma roupa e eles vão para a igreja. E daí eles vão passar mais ou menos 1h30 entre músicas, meditação, oração, comunhão, e depois dessa 1h30 eles vão voltar para casa e vão continuar a viver a vida como se absolutamente nada daquilo tivesse acontecido. Geralmente, as pessoas caem nesse erro de imaginar que ser um cristão significa fazer parte de uma igreja. E ora, qualquer pessoa com um mínimo de consciência e olhar crítico sabe e reconhece que você pode fazer parte de uma igreja sem simplesmente ter nenhuma sombra de cristianismo na vida. Você pode fazer parte de uma igreja sem simplesmente nunca ter sido cristão. Você pode participar de todos os cultos, pode participar de todas as atividades, sem simplesmente nenhum compromisso específico e verdadeiro com Jesus. Tais pessoas que cometem esse erro, elas confundiram algumas coisas, como, por exemplo, Jesus não fez seguidores de igreja. Jesus fez seus seguidores, que ele chama de discípulo. E o que o discípulo faz? O discípulo é aquele que vai vivendo todo dia, cada dia, todo dia até o fim, buscando ser mais parecido com o mestre. O discípulo é aquele que olha para o seu mestre e vê tudo o que o mestre faz e tenta copiar o que o mestre faz. Nós, em casa mesmo, temos bons exemplos do que significa ser um discípulo. Por exemplo, filho. Filho acaba sendo discípulo. Se você fala uma palavra inapropriada em algum momento, você sabe que é apenas uma questão de tempo para o filho fazer o quê? Ele vai repetir aquilo. Só que ele não vai repetir no lugar em que você não será envergonhado, pelo contrário. E aí, o mestre que ensinou o discípulo, geralmente envergonhado em público, vai dizer assim, eu não sei onde é que essa criança aprende essas coisas. Se você alguma vez disse isso, eu não sei onde essa criança aprende essas coisas, tenha certeza que todas as pessoas que estavam ao redor de você pensaram, nós sabemos. Nós sabemos muito bem. O discípulo, e criança é discípulo, porque às vezes você fala muitas coisas para a criança e ela não pega, mas ela está fazendo o quê? Ela está olhando, ela está observando, ela está vendo como se faz. E o discípulo faz exatamente isso. Então, o discípulo de Jesus, antes da gente entrar no texto de hoje, a gente precisa deixar isso bem claro. O discípulo de Jesus é aquele ser humano que está interessado e envolvendo todas as suas forças para cada dia ser um pouco mais parecido com Jesus. Esse é o alvo da vida dele. Ele vai fazer parte de uma igreja? Sim, ele vai fazer parte de uma igreja como algo secundário ao principal. Ele é parecido com Jesus, ele é envolvido com Jesus, e por ser parecido com Jesus e envolvido com Jesus, ele quer ser envolvido com a igreja de Jesus, assim como ele quer ser envolvido com todas as coisas que têm a ver com Jesus. E então ele faz isso todos os dias da sua vida,
todos os dias da semana, até o fim, até quando ele morrer, ou então até quando Jesus voltar. E assim, se fazemos isso, é óbvio que você espera que o discípulo tenha algumas características. É óbvio que a gente espera que o discípulo de Jesus tenha algumas coisas em sua vida, algumas ações e reações que demonstrem uma similaridade, pelo menos um pouco mais clara com relação ao nosso mestre. Nós vamos ler um texto hoje em que o apóstolo Paulo vai falar de uma parte importante da formação do nosso coração, da nossa mente e de quem nós somos diante de Jesus, para sermos de verdade formados como discípulos de Jesus a cada dia da nossa vida. O texto é de Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 9. E eu vou começar a leitura, tem muita coisa para a gente ver no texto, e a gente vai analisando o que Paulo vai falando, versículo por versículo, e eu espero que a partir desse texto Deus fale ao nosso coração nessa noite. Mas o texto começa dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Essa parte é importante porque Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses da prisão. Essa é uma das cartas da Bíblia conhecida como cartas da prisão. Paulo escreveu outras cartas no período em que ele estava preso. Mas uma coisa que fica claro na carta aos Filipenses é que Paulo fala sobre algo que você não espera que um preso fale. A carta aos Filipenses é conhecida pelos estudiosos como a carta da alegria, porque em nenhuma outra carta, pelo menos principalmente das cartas de Paulo, ele fala tanto sobre alegria e sobre o cristão ser alegre, ser feliz, como na carta aos Filipenses. Só que o que chama atenção para a gente é que Paulo simplesmente está preso. A pergunta é, como é que alguém preso pode falar sobre alegria tantas vezes como Paulo fala? E tem mais, ele não está preso porque ele cometeu um crime. Porque se ele tivesse preso porque cometeu um crime, ele matou alguém, ele roubou, você poderia pensar, bom, ele passou por um processo de arrependimento e agora isso purificou o coração dele e ele está externando essa alegria. Não, Paulo está preso porque simplesmente estava pregando o evangelho. Ele estava preso, a gente poderia dizer, de maneira muito injusta. Então imagina, você faz o que é o correto, você faz o que é o certo, e por fazer o que é correto e fazer o que é certo, você vai preso. Qual deveria ser o primeiro sentimento que invade o coração de alguém que foi preso injustamente? Rancor, raiva, a pessoa ficaria aborrecida, a pessoa iria se entristecer. Imagina que você vai visitar alguém na cadeia que você sabe, tem certeza que foi preso de maneira injusta. Como é que você espera ver essa pessoa? Você espera ver essa pessoa completamente indignada com a situação que ele está. Mas Paulo simplesmente é alguém que deixa o seu coração ser preenchido por uma alegria muito estranha. A pergunta é, como é que isso é possível? Aliás, como é que é possível algumas pessoas fazerem coisas inimagináveis, tanto para o bem quanto para o mal? Sei lá, às vezes a gente assiste, eu, por exemplo, só assisto mesmo, aqueles programas de esportes radicais. Não sei quantos aqui já assistiram aqueles programas. Cita aí um esporte radical para mim. Esporte radical, cita aí. Pular de paraquedas. Pular de paraquedas é de uma insanidade. Graças a Deus eu não tenho peso para isso, porque há um limite, não sei se você sabe disso, há um limite de peso para você saltar de paraquedas. Você não pode chegar lá e saltar, vou lá saltar. Por exemplo, algumas pessoas aqui poderiam tranquilamente, o Felipe poderia ir tranquilamente, o Alex, o Job pode pular até sem paraquedas que flutua, ele vai descendo. Agora eu e outras pessoas que eu não posso citar o nome, a pessoa vai falar, vamos ali pesar rapidinho só para ver. E eu já nem vou, porque eu sei que se eu pesar, essa pessoa fala assim, no seu caso você vai saltar de balão. De balão, você vai saltar de paraquedas, não vai. Mas é interessante, as pessoas saltam de paraquedas. O que mais? Outro esporte radical? Rafting, que é uma coisa assim, que a pessoa se pendura numa corda para descer num lugar que com elevador você faria a mesma coisa muito mais rápido. Porque você fala, mas por que a pessoa está fazendo isso? Aí a pessoa faz rafting na cachoeira, por exemplo, lá em Brotas tem muito disso. A pessoa faz rafting na cachoeira. Aí a pessoa fala assim, não, porque a gente fica perto da cachoeira. Eu também fico. Você vai lá embaixo, ela cai na sua cabeça, a cachoeira. Você está perto também. A pessoa, não, mas eu quero. Lá de cima a visão é legal. Compra um drone, filma lá de cima e assiste em casa, no conforto da casa, comendo um lanche.
Que mais? Saltar de paraquedas, rafting. Quem mais tem aí de esportes radicais? Aquele negócio de mountain bike. O cara ele pega uma bicicleta e vai nas montanhas cheio de pedra. Que se você cair ali, meu Deus do céu, vai ter pedra em tudo quanto é lugar. Você acha que pedra no rim é complicado? É porque você não foi fazer mountain bike nas montanhas do Himalaia. Aí você olha as pessoas fazendo aquilo e você pensa, como é que ela consegue? Ora, como é que ela consegue? Ela consegue treinando. Ninguém simplesmente faz isso do nada. Essas coisas não acontecem, elas treinam para fazer isso. É um treinamento intensivo para fazer isso. É igual, por exemplo, quando você vê alguém tocando bem um instrumento musical. Você olha alguém tocando bem um instrumento musical e você pensa, nossa, como será que é possível fazer isso? Pergunte para a pessoa quantas horas ela passa estudando sozinha, calejando os dedos. Eu estava assistindo esses dias aí, o Rock in Rio, eu esqueci o nome da banda, porque tem uma banda de uns velhinhos que tocou, não é Scorpions, não é Whitesnake, é um pessoal que tocou umas músicas, se você lembrar o nome das bandas aí, nós tivemos nosso representante lá, é um pessoal que fez um show, que eu não vou lembrar o nome deles, eles fizeram várias releituras de várias músicas. Quer dizer, a Anitta vocês lembram, né? Aí é complicado o Brasil, aí não ajuda nós. Eu vi aqueles caras tocando, era uma banda. O pessoal que está nos assistindo no YouTube, coloca nos comentários qual pode ter sido a banda. Foi um dia bom, foi um dia que não era funk, foi um dia que não era pop, foi um dia que teve música mesmo. O pessoal resolveu que hoje vai ter música. Aí eles colocaram música lá. O pessoal do funk nessa hora já querendo criticar a gente. É porque a gente estava falando do Rock in Rio. Mas se já teve Rock in Rio Lisboa, pode ter qualquer coisa. Né? Aí, beleza. Aí você olha aqueles caras tocando. O pessoal do Scorpions, por exemplo, da época do Nando. O cara vocalista do Scorpions tem, sei lá, 97 anos. E o cara tá lá cantando, tá agitando, o pessoal tocando. Aí você pensa, nossa, deve ser muito legal estar num palco. Vai ver o quanto esses caras ficam sozinhos num estúdio, ou num quarto, ou numa sala, ensaiando. E não é porque eles chegaram lá que eles pararam, eles continuam fazendo isso, porque eles sabem que se para, perde destreza. Eles continuam treinando, e treinando, e treinando, e treinando, e fazem isso muitas horas todos os dias. Ora, como é que é possível fazer isso? Treinando. Pessoas fazem coisas inimagináveis porque elas treinam fazer isso. Só que isso acontece tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando você olha uma pessoa fazendo uma grande maldade, a pergunta é, como é que é possível? Ora, claro que é possível, ela treinou. Ela está treinando o seu coração para a maldade, há muito tempo. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu não sei como aconteceu. Não, a gente às vezes só não sabe como chegou a cabo da coisa toda. Mas aqui na nossa mente, no nosso coração, a coisa já estava acontecendo há muito tempo. Nós já estávamos maquinando aquilo há muito tempo. Pessoas fazem coisas inimagináveis porque elas treinam fazer coisas inimagináveis. A pergunta então é, como é que Paulo consegue, de maneira absurda, ser feliz preso? Porque ele treinou. Ele treinou a felicidade em Deus. Ele treinou ser feliz no Senhor. Ele conseguiu colocar a sua mente e o seu coração tão focados em Deus, que a alegria do Senhor passou a fazer parte natural da vida dele. Ele treinou tanto que quando simplesmente ele precisou disso, aquilo aconteceu, porque é parte da vida dele. Essas pessoas que fazem coisas inimagináveis para Deus, estão treinando. E no fundo elas pensam, creem a partir daquilo que elas mais valorizam e amam. Ele sabe que Deus não muda e que as circunstâncias não alteram quem nós somos diante do Senhor e quem Deus é diante de nós. As circunstâncias não têm a capacidade de moldar a nossa vida. Deus molda a nossa vida a partir de Jesus. Aí, a partir dessa perspectiva, ele pode dizer, alegrem-se no Senhor. E novamente eu direi, alegrem-se, é possível. E ele continua o texto dizendo assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Duas coisas interessantes que para um preso falar. Primeiro, alegrem-se e depois sejam amáveis.
Não deixem que o coração amargue. Não deixem azedar a vida. E se há uma das coisas mais absurdas da vida, é um cristão azedo. Um cristão azedo é alguém que simplesmente não tem explicação. Um cristão que tem o coração azedo, você tem que pegar essa pessoa e colocar num tubo de ensaio para a gente verificar o que está acontecendo ali. Porque não há sentido, a partir da realidade de quem Deus é, do que Ele fez, de como Ele age em nós e através de nós, quais seriam os verdadeiros motivos para a gente azedar o coração de uma tal forma que nós não tivéssemos numa situação como Paulo a capacidade de dizer, sejam felizes, sejam amáveis. Imagina você visitando Paulo na cadeia, você imagina que vai levar uma palavra de consolo e você sai consolado. Imagina que você vai visitar Paulo na cadeia e você pensa, não, eu vou lá dar uma força para ele. E ele que dá uma força para você. É igual quando muitas vezes nós vamos visitar alguém que está doente e a gente pensa assim, não, eu vou lá porque eu preciso ajudar essa pessoa, a pessoa está doente. E de repente a pessoa se porta de uma maneira tão cristã que você descobre que quem chegou doente lá era você. Porque o grande problema não é a doença que afeta o corpo. O problema a ser resolvido pelo ser humano é a doença que afeta a alma. Porque você pode estar com o corpo inteiro à beira da morte, mas plenamente vivo. Da mesma forma que você pode estar completamente sarado, mas plenamente morto diante de Deus, que é o que importa. Imagine Paulo dizendo, se eu na prisão posso fazer isso, qual é a desculpa que eles poderiam usar para não fazer? Diante de alguém que está preso e dizendo, sejam alegres e sejam amáveis, qual é o nosso argumento? Para não sermos nem alegres e nem amáveis. Qual seria o nosso argumento para dizer para Paulo, Paulo, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou passando. Aí Paulo iria mostrar as correntes para você e dizer, é sério que a gente vai ter essa conversa? Vejam as correntes que prendem as minhas mãos e os meus pés. Veja o lugar onde eu estou vivendo. Olha para o guarda que está na porta 24 horas por dia. Sendo vigiado 24 horas por dia. Mas sim, é possível sermos alegres e sermos amáveis. Porque a nossa ação e a nossa reação não são moldados pelas circunstâncias da nossa vida, mas pelo quem nosso Deus é. Se somos discípulos, é assim que nós reagimos. E aí Paulo vai piorar a situação para o nosso lado, porque ele diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo, aí não dá. Aí da prisão, você vai dizer que você se alegra, que você é amável, e que você não é ansioso. Imagine que você está preso. Qual é o primeiro sentimento que tomaria conta de nós? Ansiedade. Ansiedade para quê? Eu quero sair logo daqui. Você viveria numa ansiedade desgraçada todo santo dia. Quando é que eu saio? Quando é que eu saio? Quando é que meu advogado vem trazendo alguma notícia? Quando é que alguém visitar, vem trazer alguma coisa, alguma notícia para mim, alguma novidade no meu caso? Ansioso, ansioso, ansioso. E Paulo diz, não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Nós há poucos domingos vimos aqui o texto de Mateus 6, em que Jesus fala isso. Não andem ansiosos de coisa alguma. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, vão beber, vão vestir. Aí Jesus diz, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Mas vocês, filhos do Pai Celeste, sabem que Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Então vocês confiam em Deus. Vocês não vivem preocupados com a crise financeira. Vocês não são esse tipo de gente. Vocês são aqueles que sabem que na crise financeira, Deus está conosco. Assim como está conosco também na época em que não há crise financeira. Deus está comandando tudo. Nós agimos e reagimos diante das circunstâncias da vida a partir da seguinte perspectiva. Nós somos filhos e filhas de Deus. E a pergunta a ser respondida por nós todos os dias é, em qualquer situação, como é que filhos de Deus devem reagir? Como é que filhas de Deus devem reagir? E é assim que nós reagimos. Então, como nós confiamos em Deus, como nós conhecemos Deus, nós não andamos ansiosos de coisa alguma. Mas nós fazemos algo importante para que isso aconteça. Nós oramos.
nós suplicamos, nós colocamos as nossas angústias diante de Deus. Nós obedecemos o que a palavra de Deus diz. Coloquem diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E a gente faz isso, inclusive, o texto diz, com ações de graça. Porque nós não queremos ser aquelas pessoas que pedem, mas não têm um coração grato a Deus, mesmo antes de receber a resposta de oração. Então nós oramos pedindo e já agradecemos a Deus, seja a resposta qual for. Porque se a resposta for sim, é claro que nós vamos agradecer a Deus pelo fato da resposta da nossa oração ter sido sim. Mas se a resposta for não, nós também vamos agradecer a Deus pela resposta não, porque nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós sabemos a respeito da nossa vida. Muitas vezes nós fizemos planos, muitas vezes nós fizemos projetos que, se tivessem dado certo, seriam a desgraça da nossa vida, seriam a desgraça da nossa família. Mas Deus interviu de maneira muito séria, tirou aquilo de nós. Na época nós reclamamos, choramos, esperneamos, mas anos depois olhamos para trás agradecidos a Deus por tudo aquilo. E por que isso acontece? Porque nós somos discípulos. E para nós importa o que o mestre está fazendo. E se o mestre está fazendo, nós confiamos no mestre. Se o mestre está indo para um caminho que nós simplesmente não iríamos se fôssemos nós mesmos, nós vamos porque seguimos o mestre. É como se você estivesse num carro e alguém estivesse dirigindo. E aí, quando você vai para uma cidade que você não conhece, antigamente, lembram? O pessoal mais velho vai se lembrar disso. Existia um negócio chamado mapa impresso. Lembram disso? Existia um mapa impresso. Você comprava na banca de jornal um mapa, que ele vinha dobrado em 647 vezes. Então ele era mais ou menos desse tamanho assim. Só que quando você abria aquilo não cabia no carro, por exemplo, mas você falava assim, vamos para tal cidade? Vamos comprar um mapa. Aí comprava o mapa, e aquilo era uma desgraça, porque ninguém entendia ler o mapa, a pessoa que estava do lado não conseguia falar a tempo, aí você tinha entrado numa rua, a pessoa falava, não, era para ter entrado 5 ruas atrás. Se fosse para São Paulo, então, você errou uma rua, você tem que dar a volta na cidade inteira para voltar naquele ponto e por aí vai. Hoje o que nós temos? Hoje nós temos GPS. Hoje você coloca no Waze e vamos embora. Mas você já dirigiu com alguém numa cidade em que a pessoa conhece a cidade, mas ela está com o Waze ligado? Acontece mais ou menos assim. A pessoa está dirigindo, você está do lado, e ela colocou o Waze lá. Aí, de repente, o Waze diz assim, em 200 metros, vire à esquerda. A pessoa conhece a cidade, ela fala o quê? Não. Aí você pensa, vira à esquerda em 200 metros. Não. Olha só, você não sabe para onde é que o Waze está me mandando. E aí você que não conhece a cidade pensa assim, vai para onde o Waze está mandando, o Waze é garantido. E dependendo da cidade, eu não vou citar nome de nenhuma cidade para o pessoal de lá não se sentir ofendido, esse Waze pode colocar você numa comunidade e você ser metralhado. Aí o cara que conhece a cidade pensa, eu não posso entrar para esse lado. Eu vou para um outro lado. Mas o Waze faz o caminho o quê? Mais rápido. É o caminho mais rápido. Aí o cara fala assim, eu prefiro demorar 15 minutos a mais e chegar vivo. Só que você que não conhece a cidade, como o cara conhece, fica pensando o quê? Esse cara, ele não sabe o que está fazendo. Segue o Waze é testado pela melhor tecnologia. Mas se você, naquele caso, seguir o Waze mata você. Você confia que você está num carro sendo dirigido por alguém que conhece aqueles caminhos, conhece os atalhos. Era o caminho que a gente faria? De jeito nenhum. Era a decisão que a gente tomaria? De jeito nenhum. Mas é a decisão certa a ser tomada. Qual? Siga quem conhece o caminho. Siga quem conhece a tudo e a todos. Porque ele sabe para onde está indo. Ele sabe para onde está nos levando. Muitas vezes, o caminho não vai ser o mais curto, mas vai ser aquele que no final vai nos conduzir ao único caminho correto a ser conduzido. O problema é que na vida nós vamos tentando construir os nossos caminhos, até que nós estamos num beco escuro, com uma arma apontada pela nossa cabeça e dizendo, talvez eu não devesse seguir o Waze e devesse seguir aquele que estava guiando o carro.
Sim, ele sabe o que está fazendo. E aí Paulo diz, como eu sei, como discípulo de Deus, que o meu Deus sabe o que está fazendo, eu não ando ansioso de coisa alguma. Se eu estou preso, ok, eu estou preso para ele. E enquanto eu estiver preso, eu vou testemunhar dele. Tanto é que em algumas cartas, quando Paulo vai lá dar os agradecimentos finais, ele coloca assim, o pessoal da casa de César saúda você. Eu gosto muito dessa expressão, porque os guardas que estavam lá guardando Paulo, muito provavelmente se tornaram cristãos pelo fato de ter que conviver com um homem como Paulo 24 horas por dia. Imagina um guarda da equipe de César, Paulo lá escrevendo, aí o guarda olha e fala, o que você está escrevendo aí, Paulo? Estou escrevendo uma carta para a igreja. E o guarda também agora é irmão, porque ele foi convertido, pela influência de Paulo na vida dele. Só que ele diz aí, Paulo, queria mandar um salve para a galera aí. Não, eu vou colocar aqui, se eu não coloca meu nome aí, Paulo, pelo amor de Deus. Porque se você colocar meu nome aí, nós troca de lugar, você vem aqui, eu vou aí. Coloca aí, sei lá, coloca de um jeito que pode, igual aqueles memes que a gente vê. Coloca aí, o pessoal da casa de César saúda. É gente lá do meio, que ninguém sabe o nome e ficou gravado na história. Imagine Paulo vivendo aquela expectativa. Eu estou aqui, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas enquanto eu ficar aqui, eu vou ficar aqui para a glória do meu Deus. Porque é assim que um discípulo vive. Porque é assim que um seguidor de Jesus vive a vida. E para ele a vida só tem sentido a partir dessa perspectiva. E o texto continua. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo mesmo reconhece que esse tipo de paz que ele está dizendo não é uma paz muito fácil de compreender. Ele diz, olha, e essa paz que eu sei excede todo entendimento, porque eu devia estar muito irado, eu devia estar enraivecido e eu devia ser um poço de ansiedade. Mas eu não sou. E talvez se você perguntar para mim como é que eu não sou, eu talvez não saiba responder todos os detalhes e por que eu não sou. Eu só sei que eu não sou porque Deus está transformando o meu coração. E uma das coisas fantásticas do cristianismo, conforme nós vamos nos tornando discípulos de Jesus, cada vez mais profundos no conhecimento e na vida de Deus, é que a gente começa a ter algumas reações que a gente mesmo se assusta. Coisas que nós faríamos há alguns anos, nós nos vemos não fazendo mais. Reações danosas que nós teríamos, nós vemos, não, agora eu já não reajo mais assim. Pessoas iradas que vão se tornando pessoas calmas e tranquilas. Pessoas que deixam de usar o gênio como desculpa para todo tipo de pecado. Porque você sabe, meu gênio é ruim. E uma das profundas indignações é que a pessoa ela é uma cristã e ela diz que ela age assim porque o gênio dela é ruim. Como se Deus não fosse poderoso o suficiente para mudar o gênio da gente. Um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, olha para uma pessoa geniosa e fala, ó, ressuscitar Jesus dos mortos eu consegui, mas esse gênio, olha, esse não dá para mudar. A pessoa é geniosa mesmo. Imagine Deus lá numa reunião com os anjos, vim para trazer um relatório. Essa aqui é a pessoa aqui, essa aqui foi convertida. O senhor converteu, eu converti essa aqui. Olha que maravilha. Essa aqui foi curada. Oh, essa aqui foi curada. Que beleza, senhor. Oh, que maravilha, essa foi curada. Essa daqui. Não, essa daqui está passando por um problema na vida, mas eu estou cuidando dela, o coração dela está em paz. E essa aqui não tem jeito. Nossa senhora, essa aqui tem um gênio que, pelo amor de eu mesmo, que não dá. Não, essa aqui, gente, essa aqui a gente já entregou mesmo para Satanás. A gente entregou, mas ela é tão geniosa que ele devolveu. Falou, aqui não. É uma pessoa que ela vai vivendo. Porque Deus fala, eu não quero. O diabo fala, eu também não. Então ela vai ficando. Vai ficando até ver o que acontece. Até literalmente ela falir, aí ela morre. Faliu tudo, morreu. E ninguém quis. Vai para o purgatório, essa e fica lá. E ninguém reclama a posse. Sabe aquele achados e perdidos que fica lá? Ninguém nunca veio procurar quem era. A pessoa foi ficando aí. O importante é que essa paz, que é a paz de Deus, não é uma paz que permite a gente pecar em paz. Mas é uma paz que permite vivermos em qualquer situação confiando profundamente em Deus. Porque senão a gente pensa assim, eu estou sentindo a paz de Cristo aqui para matar fulano. Não, essa paz não é a paz de Deus. Tem aquelas histórias, tem histórias que são famosas em várias versões, como a história de um barco
no meio de uma tempestade e o barco quase indo à deriva, as pessoas todas preocupadas, enquanto uma criança brincava ali num canto com o seu carrinho, tranquila, sentada, como se simplesmente nada tivesse acontecido, as pessoas colocando salva-vida, e alguém olha para aquela criança e diz: você não vai colocar seu salva-vida? Ela diz: não. Você não está com medo? Não. Você vai ficar aí brincando? Eu vou. Mas por quê? É porque meu pai é o comandante desse navio. E eu sei da capacidade do meu pai. É só uma questão de tempo. E aí Paulo vai dizer, continuando o texto: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo tinha falado no versículo anterior: olha, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, vai guardar os seus corações e as suas mentes. Mas como é que isso vai acontecer? Vai acontecer através de um processo, de um treinamento. Não acontece do nada. A questão é que nós reagimos a partir da forma como nós pensamos. A forma como nós pensamos e como alimentamos o nosso pensamento, quer a gente queira, quer não queira, quer a gente note ou não, vai moldando a nossa forma de reagir. E aí então Paulo vai dizer algo importante para cristãos de 2019, que esqueceram algumas coisas que os nossos avós, nossos bisavós diziam, e que a gente foi relativizando, e simplesmente chegamos a um ponto em que agora a gente deixa qualquer porcaria entrar na nossa mente. Tem uma música infantil que ela era boa, uma música infantil cristã do meu tempo, que ela era boa até uma parte. A parte final que dava uma estragada nela, porque era assim: cuidado, olhinho, o que vê. Quantos conhecem essa música? Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala. Sim, eu concordo com essa parte. Nós devemos ter cuidado com o que a gente vê, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente toca. Mas o problema dessa música é que era o final, né? Papai do céu está olhando para você. Era uma música feita para dar medo de Deus na criançada. Do tipo, é igual quando alguém na igreja fala assim: olha, se você bagunçar, o pastor bravo com você. Eu não estou bravo. Geralmente, quando uma criança bagunça, eu não estou bravo com a criança. Porque a gente aprende que a criança é criança, a criança está ali. Às vezes a gente fica bravo com os pais. Não é? A gente, como pai, sabe disso. Eu não fico bravo com ninguém. E, por favor, não ensine o seu filho a ter medo do pastor. Não faz isso. Eu não sou bravo. Só às vezes. Dependendo do que a pessoa fala, não tem como não ser bravo também. A indignação que eu vou te dizer. E a gente ficava ensinando a criançada a ter medo de Deus. Mas o conceito inicial é bom. Cuidado. Porque não há coisas neutras. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, influencia a nossa vida. Não tem jeito. É mentira a gente falar assim: não, eu fiz aquilo, mas aquilo simplesmente não me influenciou em nada. Influencia. Aliás, esse é um dos aspectos fundamentais da cultura. A cultura que nos cerca nos influencia sem que a gente note. É como, por exemplo, você tentar explicar para um peixe o que é água. Porque nós que estamos fora da água sabemos o que é água. Imagine você tentar explicar para um peixe o que é água, porque a água é o mundo dele. Tente, por exemplo, explicar para uma criança o que é o ar. Você já tentou fazer isso? Em casa, uma vez chegaram com essa pergunta: o que é o ar? O ar é isso aqui, ó. O ar é a igreja? Não! Você não está respirando? Tô. Então, você está respirando o ar. Mas eu não estou vendo. Então, mas a gente não vê mesmo. Mas eu não estou tocando, também não toca. Por exemplo, eu me lembrei de uma definição, daquelas definições de quarta série da nossa época. Por exemplo, o vento. Já viu o vento? O vento eu já vi. Na verdade, não viu o vento. Viu o que o vento faz. Porque o vento é o quê? Vento é o ar em movimento. Então, é o ar que faz aquilo. Mas a gente não vê. A gente vê a folha balançando. Mas a gente não vê o que balança a folha. Aí você pode falar: não, mas se você jogar areia, você vai ver o vento. Não, você vai ver a areia sendo levada pelo vento.
Nós simplesmente estamos cercados por isso. Isso faz parte naturalmente da nossa vida, mas a gente não nota. Influencia a gente? Influencia muito a gente. Determina muita coisa da nossa vida? Determina muita coisa da nossa vida. E nós temos que estar atentos a isso. É exatamente o que a cultura faz conosco. Ela está à nossa volta, a gente não nota, mas ela está nos influenciando. Por isso, nós, como discípulos de Jesus, fazemos o quê? Lutamos pela transformação da cultura. Lutamos pela redenção da cultura. Mas isso precisa começar em nós. Então, Paulo diz, a primeira coisa que um discípulo de Jesus deve fazer para começar a mudar isso é mudar a forma de pensar. É mudar aquilo que ele vê, é mudar aquilo que ele ouve, é se encher daquilo que tem a ver com Deus e se esvaziar daquilo que não tem a ver com Deus. Porque você vai reagir de acordo com aquilo que você pensa. Então Paulo diz, veja o que ele diz. Pense no que é verdadeiro. Para de se encher com mentira. Pense no que é nobre. E essa é uma palavra tão retrô, né? Nobre. Pense no que é nobre. Porque tem muita coisa longe de ser nobre que a gente está deixando entrar na nossa casa. Pense no que é correto. E o que não é correto, não fica pensando no que é incorreto. Pensa no que é correto. Isso tem a ver com exercitar a mente. Nós somos a geração que mais exercita o corpo enquanto definha a alma. Nós somos a geração de corpos sarados e mentes completamente obesas, prestes a um infarto espiritual. E sobre obesidade eu posso falar de carteirinha. Pensem no que é puro. E a gente vive numa sociedade tão complicada que puro virou sinônimo de idiotice. Do tipo, conhece fulano? Tão puro, né? Coitado. Ele é puro. Ele... Aqui na empresa não vai crescer. Não vai crescer. Ih, puro desse jeito... Se pedir para ele passar alguém para trás, não vai ter coragem. Eu tenho certeza. Ele é amável. É uma pessoa amável. Você pede para ele mentir para prejudicar alguém, ele não consegue mentir. E como é que nesse mundo alguém que não consegue mentir vai para frente? O que ele vai alcançar na vida? Vai ser um Zé Ninguém. Vai estar aí, um assalariado para o resto da vida, ganhando lá pouco. Vai ter dignidade? Vai ter dignidade. Vai ter honra? Vai ter honra. Mas essas coisas dão dinheiro. As coisas não dão dinheiro. E nós, como discípulos de Jesus, as coisas não batem. As coisas simplesmente não batem. A conta não fecha. Se há alguma coisa de boa fama, também deixe que isso penetre o pensamento. Se há algo excelente, é isso que você vai encher o seu coração e a sua mente. E se há algo digno de louvor. Agora, a pergunta é, quem é digno de louvor? Deus é digno de louvor. No fim, Paulo está dizendo, pensem mais em Deus. Pensem mais nas coisas que têm a ver com Deus. Encham-se de Deus. Porque se vocês fizerem isso, aí algumas reações vão passar a ser mais naturais do que outras. Por que nós, na maioria das vezes, reagimos de maneira pecaminosa? Porque nós deixamos que o pecado encha o nosso coração e a nossa mente. E é óbvio que a gente vai reagir assim. Eu lembro e a gente vai ficando velho, de novo aquela história da gente vai ficando velho. E a gente vai lembrando de algumas coisas que a gente via no passado. Eu sou da época, e alguns aqui são, em que no domingo, por exemplo, se você fizesse parte de uma igreja, você não podia fazer nada. Você podia, assim, malemar, respirar fundo. Desde que, cuidado. Então, no domingo, você não podia ir para o cinema. Lembram? Alguns que eram crentes mais antigos devem lembrar disso. Não podia ir para o cinema de domingo. Não podia jogar bola. Não podia assistir futebol. Não podia fazer um monte de coisa. Porque a ideia era, esse é o dia do Senhor, e no dia do Senhor você vai separar esse dia para fazer só isso. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, porque eu imagino que todo dia é dia do Senhor. Você deve ter um dia em que você vai focar mais nisso? Deve ter um dia em que você vai focar mais nisso. O que não impede que você faça algumas outras coisas, desde que elas não se tornem o principal naquele dia. Então, durante muito tempo, as pessoas lutaram dizendo, não. Mas hoje a gente chegou a um ponto em que no dia do Senhor, as pessoas fazem qualquer coisa, menos participar do que tem a ver com o dia do Senhor.
As opções, as pessoas fazem opções e montam as suas agendas, e se sobrar tempo, fica Deus em algum canto obscuro. Eu lembro de uma época, e eu também sou dessa época, em que os cristãos por aí andavam com a Bíblia debaixo do braço, lembra? O pessoal que tirava sarro da gente dizia que a Bíblia era o desodorante de crente. Mas hoje, o aplicativo do celular salvou a gente, porque você não precisa mais ficar carregando a Bíblia quando você vai para a igreja. Mas o problema é que, nesse decorrer da história, nesses 20, 30 anos, muita gente tirou a Bíblia do sovaco, mas tirou também do coração. E a Bíblia que saiu debaixo do braço, saiu também de dentro do coração, de uma tal forma que a Bíblia não molda mais a nossa vida e as nossas reações. Nós abrimos mão do discipulado, de sermos moldados à imagem de Jesus. E algumas coisas que nem sequer eram imagináveis há pouco tempo na história da igreja, hoje já são corriqueiras, são normais. A gente vê, estão aí, acontece, simplesmente é assim, e vai acontecer assim. E olha, pastor, vai ser pior daqui a um tempo. Sim, se nós não formos discípulos de Jesus, as coisas sempre vão piorando, porque nós vamos enchendo a nossa mente de coisa ruim, o nosso coração de coisa ruim, e tudo que tem a ver com Deus em nossa vida vai ruindo, a gente infarta espiritualmente. E ainda assim seremos ricos, sarados e famosos. Não seremos apenas ricos para com Deus, sarados espiritualmente e famosos nos céus. Paulo diz: pensem nessas coisas. Sim, olhinho, cuidado com o que vê. Ouvido, cuidado com o que ouve. Boca, cuidado com o que fala. Não porque Deus está pronto para castigar a gente, mas porque Deus estabeleceu uma relação de amor e nós queremos responder afirmativamente a essa relação de amor. E aí o texto termina dizendo: e tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Veja como Paulo diz, em um dos segredos, sejam discípulos. Porque o que ele diz para o pessoal, para quem ele está escrevendo? Vocês não me viram fazer isso? Vocês não me ouviram falar sobre isso? Vocês escutaram o que eu disse? Vocês viram o meu jeito de viver? Então ponham em prática. Basicamente, Paulo está dizendo o que para encerrar? Sejam discípulos. Porque se vocês forem discípulos, vocês vão ouvir coisas boas, vocês vão ver coisas boas e vão conseguir praticar as coisas boas que ouviram e viram. Repitam isso. É aquele processo da gente ensinar uma criança a comer com garfo e faca. Quem se lembra de ensinar filho a comer com garfo e faca? Você sabe que no começo vai ser um desastre. Até porque até hoje, né? Às vezes a gente vai cortar alguma coisa daquela escapada e geralmente isso não acontece em casa, acontece em um lugar público, em que você está lá cortando alguma coisa daquela escapada e vai parar coisa do seu prato na outra mesa lá do fundo, voa aquele negócio. Com criança é assim. Mas o que você diz para a criança quando a primeira vez dá aquela escapada e voa a comida a mesa toda? Ah, você não nasceu para isso. O que você diz? Tenta de novo. Você ensina a criança. Eu lembro como a gente fez em casa. Ensina a criança como deve pegar no garfo, como deve pegar na faca, como deve espetar o que você vai cortar com o garfo, como é que deve cortar. A gente ensina, olha, não é força, é um movimento. A gente vai ensinando o processo. Aí a criança não consegue, o que você faz? Você vai lá e mostra para ela, olha, veja o que o papai está fazendo. Aí ela não consegue de novo, você fala assim, eu vou pegar na sua mão para ensinar você a fazer. Até que chega aquele maravilhoso momento em que pela primeira vez o seu filho e a sua filha cortam um pedaço de carne, não derruba nada em volta do prato e coloca aquilo na boca. E até quando ela vai fazer isso? Até o fim da vida. Porque você discipulou aquela criança. É possível discipular pessoas em coisas boas. É possível encher o nosso coração de coisas boas. E esse é um dos mais profundos desafios que nós temos como cristãos e cristãs num tempo maldoso e desgraçado que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê coragem. Porque isso vai fazer de nós
pessoas que vão ser colocadas em situações cada vez mais complicadas se nós fizermos o que é isso. Mas em nenhum momento nós vamos nos esquecer que a força do Senhor estará conosco. O Deus que nos ama estará conosco. E nós faremos o que Deus quer que nós façamos, porque nós queremos ser discípulos de Jesus e honrar o nosso Mestre, honrar o nosso Senhor, porque nós amamos o nosso Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ensine e nos ajude a sermos discípulos que vivem para a honra e glória do Teu nome todos os dias da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.